Saudações, meu povo! Voltamos com Temtem. Ó, hoje no controle. Salve o coelhinho no chat, o primeiro a chegar, olha aí, pegou chamada. Atrasei um pouquinho aqui por motivos de estou fazendo roteiro de outros vídeos, então perdoem-me. Rapidamente um recado. Galera, clube de membros do canal. Agora, por uma importância singela de 4 ou 8 pila, tu pode ajudar imensamente o canal a crescer mais e mais, ganhar stickers e selos no processo, fora a possibilidade de jogar comigo. Além disso, também rola o Valeu Demais, com diversos valores doáveis, superchats e super stickers disponíveis nas lives e também hypes nos vídeos. Lembrando que em todos os vídeos tem os links do Mercado Livre, Shopee e Nuvem que me ajudam também, e lá na roxinha também tamo on. Lembrando que quem assina Amazon Prime sai de graça o sub por lá. E não dá pra esquecer de pedir o like também, é a forma mais fácil e barata de ajudar o canal. E, se tu não é inscrito, se inscreve também que é de graça e ajuda muito mesmo. Tudo certo então? Bora pro vídeo. E agora que o recado foi dado... Ah, eu não posso esquecer de convidar vocês pro Discord, galera. Eu sempre esqueço de falar do Discord no início do vídeo. Lá eu trago anúncios e promoções de todos os jogos que existem no mercado de Monster Taming, né? Os já lançados vêm com promoções... E os em desenvolvimento eu trago anúncios e trailers, então se quiserem ficar por dentro de mais jogos, de promoções e tudo mais, corre lá. E também, se quiser trocar uma ideia comigo, né? Tamo junto lá no Discord, galera. O grupo de membros aí te possibilita jogar comigo, lá é o melhor lugar, mas o grupo do Discord é gratuito, lembre-se disso. Eu só não lembro como é que eu abro o mapa. Ah, lembrei pelo controle. Tá, vamos ver o que tem pra cá. Nossa, é muito melhor jogar pelo controle, eu posso ficar spamando o A pra falar com tudo e pegar itens que não são tão importantes assim, mas eu gosto, né? Ah, deixa eu ver aqui. Aqui vai ser GG Easy, aqui, ó. E aí o Tátero que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é 2-hit KO, né? Ô, Pigpeg maldito. É 2 hits KO, né? Ai, o Plate Pet vai evoluir agora, será? Vamos ver. E foi Evolution! Nosso Patolino virou um Patolino de Moicano agora. Ele só evoluiu o penteado, né? Vai ter ficado maior também. Você é louco? Quantos anos que não segura um controle? Eu não faz tanto, né? Que eu vi o jogo, eu vi segurando o controle pra jogar. Tá, aqui embaixo também não tem nada. Ah, batalha em duple. Meus, eu acho que agora que o Plate Pet evoluiu, né, e se tornou Platox, opa, eu vou trocar o item dele e vou pôr nesse aqui, né, porque a gente tem uma missãozinha secundária pra fazer. É que eu... E aqui tudo certo. Aí vamos ver, né? Vamos ver, né? Gostaria de continuar treinando Platox, mas level 30 é interessante já. Level 30 é interessante. Acho que faz uns bons 3 ou 4 anos que não dou uma gameplay boa de videogame. Saudades das 4 horas diárias de GTA V no Xbox. Caramba, 4 horas diárias. Cara, vou te dizer que antes de começar a fazer live aqui no YouTube, né? Que nós temos aí 1 ano e alguns meses, aí 1 ano e 2 meses de YouTube. Eu jogava bem pouco também, né, cara? Bem pouco. E até o que me estimulou a fazer live é justamente eu ter um tempinho pra mim pra poder jogar alguns jogos, né? Mas nunca tinha abandonado, de fato. No controle, sim. Eu comprei esse controle, cara, meses antes de começar a fazer live aqui no YouTube. Foi que eu
foi que eu comprei esse controle. Eu comecei em novembro de 24, foi ali metade de 24 que eu comprei esse controle. Antes disso, fazia muito tempo que eu não jogava um jogo no controle. A minha esposa tem o Nintendo Switch dela, né? E o PlayStation 5 também, mas o PlayStation 5 eu nunca nem toquei. Nunca nem joguei nenhum jogo no Play dela. No Play da mãe dela eu já joguei, mas no dela não. E o... Aqui eu não sei se ele não tem habilidade de se regenerar com golpe de coisa. É melhor eu dar um golpe fraco, mas que dê dano, né? Mas, enfim, o Switch dela a gente acabou jogando alguns jogos sim na época. Aí eu comprei esse aqui, porque ele é de Switch também, né? PC e Switch. Pra poder jogar alguns jogos lá também e tal, enfim. Mas depois só alegria, né? Depois eu comecei a usar bastante pra jogar no computador. Enfim, nem li, ó. Nem li o que falaram ali. Famoso não li nem lerei, né? Eu aplico muito isso em alguns jogos. Eu joguei muito em notebook na época que o Blox Fruits era bom. Mobile na maioria do tempo. Controle no mobile, é? Isso é coisa de nerdola, hein? É que nem quem usa pra jogar Free Fire. Baixa o Free Fire no BlueStacks pra jogar no controle e mouse. Isso é coisa de nerdola, cara. Coisa de nerdola. É só pra cá que eu posso ir, né? É. Vamos de batalha, né? Essa touquinha é do Belsoto mesmo. Eu vi essa touquinha e já pensei, ei, você não está vestindo o uniforme do Belsoto, não tem permissão para ficar aqui. É. Você está com os Belsotos? Sim, somos uma legião. Por que você faria isso? Né? Isso vai acabar mal. Vou bater nela, vou bater nela. Vamos dar-lhe. Cara, jogar com controle, que eu tava falando no chat, né? Eu era mobilador no Call of Duty. Mobilador, cara, tu jogava no... Cara, eu acho assim, eu admiro muito, Coelhinho, quem joga esses jogos de tiro mais pesados no celular, cara, porque eu lembro... Eu nunca tive uma experiência eu jogando assim, mas... Eu lembro quando um amigo meu começou a jogar Fortnite no celular na época. E, cara, tem que ter muita coordenação motora. Muita coordenação motora. E a tela é tão pequenininha, cara. Sei lá, não sei dizer, cara. Sei lá. Eu admiro, tá ligado? Vista suas calças. Teclado, mouse e até suporte pro celular. Meu Deus, cara. Bom, é aquela coisa, né, Coelhinho? Tipo assim... Eu tenho um celular que roda o jogo. Comprar tudo isso, o teclado, o mouse e o suporte, é mais barato do que comprar um computador ou um notebook. Então, né? Quem não tem cão, caça com gato. Não é? Como diria o ditado. É o que tem, né? É a vida do brasileiro, né? Quem não tem cão, caça com gato. E eu tenho certeza que a galera era bem mobile, assim, os mobile full, tá ligado? Tipo assim, ficavam de cara com o cara que jogava jogo mobile com teclado e mouse, tá ligado? Eu tenho certeza que eles ficavam pistola. Aí. Agora eu vou ter que dar uma recuperada na galera, né? Cara, só que é aí que tá. Putz, vou clicar com o mouse aqui. Cara, acho que vale a pena, né? E se dane, né? Depois eu uso os itens. O celular, o preço já tá aí. O meu Mobilator foi 80 conto, mas comprei mais alguns telefricos. Teléfricos seria... Sei lá o que é isso. E já tá na casa dos 250, 300, mas ainda falta mais uns 100 pra ficar perfeitinho. É, cara, é... Dependendo do celular... Mas é que a esse preço tu não consegue mais celular hoje em dia, né?
Hoje em dia tá brabo conseguir. Os preços do celular muito altos, mano. Cara, jogar no celular, come a bateria em 1 ano, acabou tua bateria, tu só consegue usar o telefone na tomada. É foda. Claro, o cara passando 4 horas de jogo, né? 2 horas de jogo, sei lá, vicia a bateria, é foda. Não que jogar um Clash Royale não viciasse a bateria também, né? Tudo vai do tempo que o cara tá jogando ali. E aqui a Super Fit vai também, né? Eu acho que vai ser hit kill aqui. Não, pô, tô falando das peças, meu celular tá nos 1.500. Ah, sim. Celular 80 pila, nem em 2010 existia celular 80 pila. Mas, tipo assim, por exemplo, o celular a 300 conto, há 15 anos atrás o cara achava, mas eu não rodava nem SMS, né? Aí o cara pega, tu pegou os teus acessórios, gastou aí, ó. E os acessórios foram, sei lá, vamos botar aí 400 pila. Mais 100, vamos botar aqui 500 pila, tu teria os acessórios perfeitos pra jogar no telefone. Teleférico seria meus periféricos, né? Não teleféricos. Pô, cara, era isso que eu queria lembrar, a palavra periféricos. E não tava lembrando, a palavra periféricos. Mas tu bota aí 500 pila, mais seu celular é 1.500. 2.000 reais tu tá jogando. 2.000 reais tu não consegue jogar em notebook nenhum. 2.000 reais. Zero, né? Se for comprar um notebook montado, tu não joga nada. E montar PC com 2.000 reais, sei lá, cara. Sei lá, cara, vou te falar. Hoje em dia tu não consegue, mal consegue videogame por 2.000 reais. Hoje em dia, que loucura, né? Jogar videogame... Cara, não que jogar videogame fosse barato antes, né? Mas, tipo, tá cada vez mais caro essas porra, né? Videogame sempre foi um troço mais caro, assim. Computador também, mas, tipo, hoje em dia tu consegue um computador meia boca, tu não consegue um console, por exemplo, né? Ainda mais pros jogos aqui do canal, galera. Tu que acompanha meu canal, com exceção de Ark Survival Evolved ou outros jogos que não são relacionados com Nômade de Criaturas, mas se tu for pegar Nômade de Criaturas, Digimon Time Stranger, Tenten, todos os jogos que eu jogo no canal, todos eles qualquer calculadora roda, né? Agora, com exceção de Ark, um notebook de 2.000 pila joga qualquer coisa aqui que eu jogo, né? Notebook pra jogo tem que ser uns 5.000 pra ser útil, pelo menos rodar algo bom. Então. Cara, é isso aí. O meu notebook antigo, o que eu usava no começo... tipo, eu comprei um notebook novo em... Cara, foi... Eu acho que em outubro eu comprei, Ah, consegui roupa aqui, ó, pra invadir, ó. Uniforme dos Capangas Belsoto, tá. Ah, mas aí como é que eu faço pra me vestir? Aqui, ó. Equipar. Agora eu posso voltar, né? Agora eu posso voltar pra lá. Daí eu posso invadir lá a Grande Figueira. Mas enfim, meu notebook antigo eu comprei em 2018, na Black Friday de 2018. Eu paguei 3.000 reais nele. Na época, ele custava 5.000. Na época, ele custava 5.000. Quase 5.000, né? E eu tô falando de um Core i5 8ª geração com GeForce... como é que é? O 1040 é o nome do bagulho? Como é que é? A placa é 1040, 1060 que é a placa, eu acho. Ou seja, né? Esse meu notebook novo aqui, Deus me livre. Uma Babilônia de dinheiro. Mas é isso aí. Hoje em dia, pra tu ter um notebook funcional que vai durar aí seus 5, 6 anos sem dar pau, é 5.000 pila. Tu consegue jogar vários jogos, nada no nível mais alto. Tipo assim, um notebook de 5.000 pila, tu não roda um Power no máximo, por exemplo.
Roda um Tentem no máximo, mas um Power Word não roda no máximo. Tá ficando cada vez mais caro. Uma DDR5 já tá na casa de centenas. Cara... Não tem, cara. Tá bizarro. Tá bizarro. Bizarro. Muito caro, meu. Isso aqui é merda do país não ter nada produzido no país, tudo tem que ser importado, né? Aí tu pega tudo dolarizado, ainda o dólar tá uma Babilônia também. O dólar tá valendo mais que ouro. Aí é foda, né? Aí o brasileirinho médio já era fudido, agora tá cada vez pior, né? Não é fácil ser brasileiro, meu cara. Não é fácil. Vamos ter que usar um itemzinho aqui no... Né? No Sherrod. No Sherrod Schwarzenegger. Tá, vamos batalhar com esse maluco aqui. Farmar XP. Olhe para mim, estou vivendo no limite. Tipo, literalmente vivendo no limite. Vamos ter uma batalha literal. Um ano atrás, PC muito menor que PS5, mas os preços atuais está compensando comprar um PS5 do que um PC. Tem noção disso? Que absurdo. Cara, então... Verdade. Dependendo do que o cara for jogar, né? A única diferença é que no PC o cara compra o triplo de jogos que o cara compraria no PS5, né? Mas levando em consideração que o cara pode comprar um jogo AAA e passar 3 meses jogando ele, né? Às vezes não é quantidade, sim qualidade, né? Deixa eu ver. Aqui e aqui. Nem foi necessário. Puta merda, eu tinha que ter usado o golpe de raio. Porque agora o vento vai ser pouco efetivo contra o saque. Ah, mas tirou bastante, tá bom. Tá de bom tamanho. É, por um PC bater o mesmo desempenho que um PS5 hoje em dia precisa ser 1 ou 2K a mais. É, a mais, né? É. Cara, assim... Cara, é que o PC é muito relativo ao preço das peças que o cara vai pagar, né? Até nem sei quanto é que estão peça por peça, mas em notebook eu tenho mais noção. Um notebook hoje, 6, 7 mil, o cara roda aparelho com um PS5. Não um PS5 Pro, né? Um PS5 normal. Mas aí, hoje tu comprou um PS5 por menos de 5 mil, né? Consigo ver várias moedas do poço da sorte lá embaixo, se eu tivesse uma. Putz, mas e aí, como é que eu consigo essas moedas? Já é o segundo poço da sorte que eu não tenho moeda pra jogar, hein? Como é que ficou aqui essa área? Ah, olha aí, ó. Ah, eu consigo fazer toda essa volta assim. Será que por aqui eu chego no vulcão? Agora eu esqueci de ver, né? São 3 áreas. É a superior, ulterior e anterior. A árvore gigante fica na... Não, a Omnésia é a superior. Aí tem a anterior, que é onde fica a árvore. E essa aqui é a ulterior, né? Então provavelmente aqui seja a entrada pro vulcão. Anak, né? Sob a sombra do Anak. Esse aqui deve ser o Anak. Parando pra pensar, né? Parando pra pensar. Ué, vocês viram que deu um erro pra andar aqui, cara? Olha que loucura. Deu erro pra andar ali. Se fosse Pokémon Emerald, eu já ia dizer que tem um Kecleon aqui. Ó. Ou será que é meu controle que tá com falha no analógico? Seria triste, né? Vulcanólogo. Pare, eu não iria adiante se fosse você. Não é seguro. Você tá vendo aquele campo cristalizado ali na frente? A menos que você tenha um equipamento adequado, você pode acabar não voltando mais. Você faz parte da expedição? Pansol que partiu. Não. Pansol que partiu. Puta que pariu, não. Sou uma cientista de verdade, não um daqueles patetas. Que tipo de cientista invade um lugar e deixa as pessoas de lado?
Essa não é a praxe adequada no trabalho de campo. Queria saber quem está no comando daquela expedição, entre aspas, e denunciar aos nossos colegas da Unitend Arbery. É revoltante. Desculpe, mas isso me deixou furiosa. Quem são eles? Não sei, mas eles certamente não são vulcanólogos de verdade. Seja lá o que estiverem fazendo, a pesquisa não é sobre o vulcão. Parece muito mais como uma alteração do fluxo da lava e da pressão do magma para que alguém faria isso? Já estou surtando. Alguém está sendo muito irresponsável. Os tremores e a taxa de produção de gases nocivos estão disparando. A hominésia inteira pode estar em perigo. O que vocês estão fazendo aqui? Não tenho certeza. E como uma mulher da ciência, não devo especular. Mas posso dizer isso. Que quem quer que sejam, estão violando todos os protocolos de pesquisa. Tá, vou dar uma olhada. Obrigada, eu mesmo iria, mas estou sem patins de cristal. Muito suspeito que, do nada, ficou impossível encontrar um par em qualquer loja. Pois é, mas eu acho que eu consigo ir, né? Opa. Você é louco? Meus fios precisam render bastante se eu quiser um PC. Cara, por sorte, esse tipo de investimento ainda tá rendendo bastante, né, cara? Dependendo de quanto tempo, tu faz uma grana aí, mas... Se tu tem 100 mil investido em fundo de investimento esse ano, tu consegue aí... sei lá, 1000zinho por mês? Em ano que vem tu tá com um notebook top de linha, o maior PC da história, né? Não concorda? Agora, quem é que tem 100 mil pra investir, né? Pô, quem tem 100 mil pra investir já teria comprado o notebook e o computador há muito tempo, né? Ô, cara, que isso? É meio analógico o problema, galera. Tô botando pro lado e tá indo pra cima. Deixa eu ir na setinha. Eu não gosto muito de usar setinha, mas em alguns lugares é melhor. Ah, como é que estão os meus Tentem? Tá de boa pra uma batalha. Ué, não quer batalhar? Ah, deixa eu ver. Antes de eu falar com ele, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, olha aqui, ó. Amém, bendito abençoado. Depende do notebook, tem uns bons pra caramba, tem que respeitar. Claro, meu notebook é melhor que muito PC por aí, meu. Esse que eu comprei aqui, né? Fiz um investimento pesado, muito por causa do canal, mas porque eu também queria me mimar um pouco, né? Mas esse notebook aqui, cara, vai durar uns 10 anos. Amém, 100k, nós junto com os anos aí, ainda tô no começo. Primeiros rendimentos aí, me sinto rico já, cara. Mas eu lembro quando eu fiz o meu primeiro investimento. Meus primeiros 100 reais na poupança, cara, foi lindo. Eu lembro que os meus primeiros 500 pila que eu juntei, eu botei em Bitcoin, cara. Eu era maluco, né? Mas, tipo, era um dinheiro que eu tinha juntado durante muito tempo no meu estágio. Botei em Bitcoin. Aí, quando chegou a... os meus 500 viraram 600, viraram 800... Aí eu falei, essa porra vai virar 1000. Aí virou 300. Virou 300 pila. Aí eu fiquei fudido. Quando foi pra 400, eu tirei de volta o dinheiro. Perdi 100 conto nessa, cara. Mas eu podia ter tirado 800 nessa. Mas perdi 100. Olha isso aí. Depois disso, nunca mais, cara. Depois disso, eu comecei a botar em poupança ou renda fixa, esse CDI da vida, né? Hoje em dia, tô em fundo imobiliário... Mais renda fixa, né? Tudo pelo passivo, mas grão a grão, né? A gente se sente muito potente, né? Grão a grão, investindo dinheiro. Não, já farejou alguma coisa, Emma? O que foi, meu bem? Tem alguém se aproximando. Ah, é você, droga. Não me diga que você é mais um garimpeiro. Não sou mais um garimpeiro, graças ao Anak. O que está te incomodando? Que tal os padrões educacionais precários do arquipélago? Estou falando da droga do vulcão Anak, é óbvio. Óbvio, quem vai falar de educação no mundo desses, né? É ruim para os negócios? Que calamidade, camarada. Como se não bastasse a concorrência feroz, a última coisa que preciso é minha fonte principal se esgote ou fique cheia de lava. Aqueles tradicionalistas no dojo podem guardar o romantismo deles quanto ao Anak para si mesmo. Isso é uma questão de sustento. Estou me alimentando com os meus últimos pansóis aqui. Isso é normal? Isso é para lá inconveniente de verdade, mas já que perguntou, não. Digo, às vezes as coisas pioram, mas é raro.
Costuma haver sinais, se você souber onde procurar. Esse é o tipo de coisa que só acontece uma vez por década, quando se der conta do que está acontecendo. Estoque suprimentos e espere a poeira baixar. Se fizer isso, não vai ser tão ruim assim. Mas dessa vez aconteceu da noite pro dia. Vivemos em tempos loucos, guarde as minhas palavras. O cristal serve pra quê? Você disse que é domador, mas nem sabe pra quem serve o cristal vulcânico? Pensa bem. Onde é que você guarda os seus tentem? Ah, é, camarada. Eu não sabia mesmo, é interessante, né? Camarada, essas cartinhas são feitas de cristal. Cuspidos pelo vulcão Anak. Minerados por pobres coitados como eu. Transportados para Cipanco e transformados em tecnologia de última geração. Cartas, computadores. Tem de tudo um pouco. Claro, com a erupção interrompendo a produção aqui, os preços subiram. O que é bom, mas estou ficando sem estoque. Ou o velho Anak dá uma folguinha, ou vou ter que ir para Denis. Ouvi dizer que há um pequeno depósito debaixo da colina sem chapéu. Está recebendo das cavernas água marinha? Bem, não importa o nome, eu garimpei lá uma vez e não pareceu lucrativo o suficiente. Mas continuar assim, acho que vou ter que dar uma segunda chance. Vou te deixar em paz. Claro, aproveite esses brinquedinhos chiques enquanto eu me desdobro aqui para arranjar matéria-prima para a produção deles. Cara, te senti um pouco exaltado, meu amigo. Pera aí. Nossa, eu não tô conseguindo ir pra diagonal. Eu não consigo vir pra cá, né? Eu não consigo ir pra diagonal. Eu consigo vir pra diagonal, mas aqui eu não consigo vir pra diagonal. Então eu não vou conseguir acessar o vulcão mesmo. Eu vou ter que fazer todo o caminho de volta pra figueira, invadir a figueira e talvez lá eu consiga um patins. Porque eu imagino que os Belsoto não estão envolvidos com essa parte aqui do vulcão. Mas talvez lá eu consiga... Sei lá, né? Eu não consigo pegar a diagonal lá. Tipo, não é misclick, realmente, ó. Vocês podem ver, eu entro na diagonal e pega o caminho de novo. O que você tá fazendo aqui? Tanto faz. Bom, já recuperei minha tropa. Acho que eu consigo... Ai, não consigo, não. Achei que eu conseguisse. Tipo assim, ó, mas... Pegar aquele item. Ainda não, né? No dia que eu conseguir esses patins, eu vou ter muito lugar pra explorar. Via Vítrea. Coberta de cristais escorregadio. Aqui dá pra ver que eu não vou conseguir acessar o vulcão porque tem um troço aqui, provavelmente de escalar. Cara, em Denis tem escalada. Tem essa porrinha aqui que é tipo... Seria tipo... Um glider, sei lá eu o que vai ser isso aqui. Mais o patins do gelo, né? Tanto em Denis como na Omnésia, né? Então, pô... Sendo bem sincero... Eu só vou voltar pra Denis quando eu conseguir tudo. Eu só vou voltar a explorar quando eu conseguir os três. O patins, o glider e o treco de escalar. Aí eu volto pra explorar tudo. Peraí, mas antes, deixa eu ver aqui onde é que eu vou primeiro. Vou primeiro pra cá. Muito trouxa, eu tomo muito cuidado, pô. Cara, na verdade eu não fui trouxa. A gente tá falando de Bitcoin aqui no chat, tá, galera? Eu não fui trouxa, eu fui olho grande. Porque, porra, um troço valorizou em 3 meses quase 100%, cara. O que valoriza em 3 meses? Sei lá, cara, valorizou 60% em 3 meses. Eu devia ter tirado o dinheiro, né? Eu fui olho grande, isso sim. Mereci tomar no cu, né? Não é aqui, ó. Mas depois também eu aprendi, né, cara? Por exemplo, nunca apostei no tigrinho. Nunca gastei dinheiro com casa de aposta. Nunca gastei dinheiro em cassino. Eu tenho meus méritos também. Minha carteira tá bem equilibrada. 66% dela é fundo imobiliário e CDB. 33% é de ações. Risco moderado para surgir no máximo... Ó, aí, ó. Pra eu sentir no máximo um gelo na bunda. Tá ótimo, é isso aí, cara. É isso aí. Muito bem da tua parte, significa que tu estudou muito bem.
És um cara muito inteligente, Coelhinho. És um cara muito inteligente. Eu não gosto muito de moeda digital, mas vou comprar algum dia e esquecer lá. Então, eu também não gosto de moeda digital. Na época eu fiz isso, mas eu me apavorei, porque se tivesse hoje lá, aqueles 500 reais já tinham virado sei lá quantos mil reais, cara. Esse minerador tem cara de otário, velho. Tem cara e foi otário, né? Agora o minerador do jogo, galera, não é minerador de Bitcoin. É minerador de cristal em, sei lá, quem tem, né? Ele realmente não tem cara como foi meio otário comigo, né? Ah, e por sinal, consegui meus drops de Jutsu. Amém! 0,5%, 3 mil boss fight pra tu conseguir os drops. Parabéns, Coelhinho. E tiraria o lucro, pelo menos. É. Voltando a falar de investimento, né? É. Concordo. Mas agora é tarde. Agora eu já tô com o meu dinheirinho investido em outras coisas que não criptomoeda. É que o foda da criptomoeda é que, cara, também botar o dinheiro lá e esquecer, às vezes também é uma furada, né? Eu sempre estudo muito sobre tudo que faço, quero tirar o melhor proveito possível de tudo, mas é exatamente isso que tem que fazer, né? Esse é o correto, né? Mais cabeça, mais cérebro, menos coração, né? Eu tenho muito pé atrás. Quando o assunto é dinheiro, cara, eu fico com os dois pés atrás. Eu sou que nem tu, cara. Eu estudo 300 vezes antes de arriscar. Com os 1.500 boss, meu Deus, quantas horas tu ficou jogando, cara? Tá, e aí tu fica todo cheio de cuidado com investimento, com isso, com aquilo. Mas 6 horas de MMORPG tóxico, tu tá nem aí. 1.500 boss fight, cara. E a tua saúde mental, cara? Ó, aqui, por exemplo, ó, eu não consigo subir escalando, né? Não é aquela parede de escalada, então eu não tenho como subir por ali. Agora aqui, eu acho que aqui é por baixo, ó, ou por cima. Aí eu meio que desvio de tudo. Cara, eu vou fazer o seguinte. Vou dar uma olhada por aqui. Fui muito rápido, né? Vou dar uma olhada por aqui, se eu vou por cima ou por baixo. Eu acho que eu vou por cima. E aí depois eu vou pelo cristal pra ver se eu consigo algum item no meio do cristal. KKKK, man. Tô bem não, mas tô cheio de item. Peguei os melhores itens do jogo finalmente, agora é só quando atualizar. Então, ó. Tipo assim, a tua saúde mental foi pro saco, mas agora tu não precisa mais se preocupar, né? Então agora é correr atrás dos danos, né? Tá certo. Putz, como é que... Não, porra, voltei sem querer. Tá, achei o botão. Aqui é que eu queria ver o botão pra eu ver qual que é mais forte. É aqui, né? Cara, eu vou focar em um. Atacaram primeiro que eu. É que a cabeçada é prioridade 1, né? É a pior prioridade de golpes é 1. E agora vamos de novo. Deu uma trégua pro Sherlock, que milagre. Cara, e se nessa rota eu botar o Platox no lugar do Sherlock?
Mas se bem que o Sherrod eu quero mais é... Eu vou botar... Cara, eu vou botar o Platox. Eu vou botar o Platox no lugar do Gazuma. Vou botar o Platox no lugar do Gazuma. Vou recuperar a galera aqui, né? Ah! Ah, mas igual... Ah, não, mas espera aí. Aqui eu não tinha tentado, né? Mas agora que eu tentei. Vou botar o Platox no lugar aqui do Gazuma. E era isso, né? Deixa eu vir aqui mais um pouco por cima. Batalha. Cara, eu acho que Bomba Nociva vai ser super efetivo contra o Dindri. Sempre o elemento tóxico, poluente, venenoso é super efetivo contra a natureza, planta e afins, né? Aí, ó, acertei. Técnica e estilo do Itador, receptáculo do Gojo Suco na fusão, acessórios do Gojo Fusão. Raça de um bicho lá, spoiler. Que bom que me poupaste. Me poupaste, eu inventei a conjugação, né? É a espada de um personagem que não posso falar que é spoiler. Era ótimo, obrigado. Obrigado. Nossa, matou... Matou Itadori de 250 bilhões de vida com 2 ataques. Caramba, aí sim, hein? Caramba. Cara, eu vou te lançar meus login ali nos meus MMORPG pra tu jogar por mim, cara. Que olha... Olha, haja vontade. Não quer jogar o meu Digimon Super Rumble lá, que eu dropei já? Mas eu tenho que finalizar a série no canal de Super Rumble, cara. Pelo menos acabar com o Venom Miotismon. Saturei de Digimon, né? Muito Digimon. Na verdade, saturei do MMORPG, né? Cara, eu tava ganhando ali atrás, acho que é no passe. Ah, mas é automático? Não, obtenha o profissional. Não, mas eu não tenho. Ah, se dane. É por cima, né? É, por cima mesmo. Vou dar uma batalhada aqui até chegar no meio do caminho. Ô, louco, que isso? Que isso o quê? Agora eu tô em outro jogo mais impossível que esse. Mais impossível? Meu Deus. Cara, aqui, ó. Uma coisa eu lembro. Eu lembro que o elemento tóxico é super efetivo contra a água. E aqui eu não sei se eu dou hit kill por causa do meu level, mas... Vamos ver. Foi hit kill. Aqui é neutro porque eu também tenho o elemento, né? Ah, ixi, aqui... Aqui foi bom. É que aqui agora vai se tirar 60 de dano, né? E não... Ah, mas ainda é prioridade alta ainda, pelo menos. Ah, mas eu não... Cara, danado. É um pouquinho de vida que eu vou perder. Um clássico que reviveu das cinzas, não podia ficar de fora. Qual RuneScape tu tá falando? Vou pegar as suas contas, upar e vender no mercado negro. Cara, seguinte. 30% é meu, beleza? Pode vender a conta, mas 30% é meu, pode ser?
Aí, meu amigo, tu pode jogar RuneScape, Albion, pode jogar Super Rumble. Vou fazer 300 contas de RPG e MMORPG pra ti, ó. Pode jogar à vontade, vender. Que nem aqueles caras que vendiam conta de Pokémon GO no Mercado Livre. Albion, joguei muito, é. Albion, eu já joguei Albion várias vezes, mas eu nunca consegui passar de... Sei lá, cara, de 3 horas de jogo. É que eu não sou muito do MMORPG, né? Não sou muito fã. Não sou muito fã. Mas não que eu ache ruim. Então não é meu estilo, não é o estilo de jogo que me prende muito, né? Claro que existem MMORPGs que são horríveis, mas Albion é um bom exemplo de jogo bom. Albion é bom. Mas não... Ai, vento é super efetivo contra a água, né? Não, é contra tóxico. Não! Ai, vento é super efetivo contra tóxico, cara. Perdi meu Platox. F, Platox. Volta o gás, mano. Volta o gás, mano. Gosto demais. Tu ainda joga... Tu ainda joga Albion? Eu joguei até que bastante. Build de bruxo, build de machado, cê é louco, minhas duas classes favoritas. Cara, eu já joguei de espada, de massa. Parecido com... É parecido com machado até. Mas muito pouco, cara. Muito pouco. Relativamente muito pouco, né? Relativamente muito pouco. Eu tenho baixado, eu acho, mas faz um tempo que não uso. É que MMORPG, por exemplo, agora tava nesse de Jujutsu, vai todo o teu tempo pra um, né? Amém. Espada no meta é bom pra PVP e guerra de build. É, mas é que na época... Na época que eu joguei, eu tava nem aí pro meta. Ele constrói... olha só, eu conheço alguns engenheiros de Sipanku. Não tenho dúvidas que podemos usar um pequeno exército de criaturas do tipo digital para substituir os mineradores humanos. É mais barato e eficiente. Olha aí, ó. Olha aí o cara querendo substituir humanos por máquinas. Top 1 vem que tem? Top 1 vem que tem é foda, né? E aqui... Aqui vai ter batalha com certeza, né? Pra eu chegar até ali embaixo. Eu vou lá recuperar. É longe, né? Vou batalhar aqui, foda-se o Platipet. Aí eu vou até aqui, eu volto, recupero o Platipet e eu vou pelo cristal. Aí quando eu chegar no final do cristal, se eu conseguir chegar no final do cristal, eu faço o caminho invertido até metade aqui, né? O que eu não fiz ainda. Eu li bom pra PVP e guerra de build, é de guilda, né? Eu tinha entendido que era de guilda. PKK, pô, no geral, machado e druida é os melhores no geral. Bruxo, adaga, espada e o resto é muito PVP. Sem falar nos malditos machados duplos. Declaro ódio mortal. Cara, eu acho que... Aí uma coisa que eu nunca fiz nesses MMOs aí foi PVP, cara. Eu lembro que o meu primo... jogava muito RuneScape no PVP. Mas eu tô falando de que? 20 anos atrás. Uns 20 anos atrás, eu acho, né? Mas eu, particularmente, PVP em MMO nunca... Não sei nem como é que é. Opa. Cara... Aqui... Vento tira mais, né? Eu esqueço que o vento tira mais. Denise me acostumou mal.
Nossa, eu tô usando o golpe... Tô viajando aqui, cara. Eu acho que uma chifrada era o suficiente do Sherald pra... Aqui não vai ter nem graça, né? Aqui eu vou aumentar... Não, mas é muita coisa pra eu aumentar minha defesa troco de nada, né? Ó, se liga no que eu vou fazer. Vou esperar e aqui vai ser... Eu também não fui muito do PVP. Eu sempre paro nas áreas de PVP mais easy. É coisa de louco, eu só me divertindo. Cara, é isso aí, né, meu? Tem que se divertir. Se o cara joga pra se incomodar, daí larga, né? Pra mim o PVP tem que ser algo mais divertidinho, assim, né, meu? Tem muita gente que é viciada em ranked e afins. Falando de jogos de modo geral, né? Jogos de modo geral. Galera joga e se irrita. Os LOLzeiros da vida, né? Os LOLzeiros da vida se irritam jogando. Galera do CS também, imagino que até Valorant e tal. Ah, eu jogo pra me divertir. Tá, aqui eu vou estar... quase na metade, né? Vamos ver o que tem pra cá. Se é mais batalha ou não. Não, vai ter uma batalha aqui, tá. Vamos voltar, vamos fazer o que eu falei que eu ia fazer, né? Ó o cara com o Kama Shine aqui, Luma. Tomara que eu consiga um Luma no meio do caminho. Agora deixa eu fazer o caminho de cristal pra ver até onde eu consigo chegar. Ah, aqui é na diagonal, ó. Ué, eu não consigo? Ah, não consigo. Tá louco? Fui trollado aqui. Não consigo passar. Not possible. Acho que só o caminho inverso, então. Ok, né? Só o caminho inverso, então. Tem as áreas verdes, que é a área segura. A área amarela, PVP sem perder item. A área vermelha, que não piso nem lascando, que perde tudo se morre. Eu lembro disso em RuneScape, eu lembro disso, né? Em Albion eu não sabia, não lembrava. Mas em RuneScape tem as áreas PVP que tu perde tudo, né? Aí não dá. Tá, vou fazer isso aqui, batalhar com essa pessoa. Nossa, essa foi intensa. É mesmo? Então, eu gosto mais dos RPGs do Roblox, que é mais compatível com o mobile e os meus manos jogam também. Ah, daí é o que importa, né? Aonde os amigos jogam é onde tem que ir, né? Eu digo isso, jogo divertido é... Quem faz o lugar são as pessoas, né? Eu, por exemplo, só jogo Valorant porque meus primos jogam Valorant. Porque senão eu era main CS, aí esquece, né? Aqui eu posso ir pra cá. E aqui eu posso ir pra cá. Mas acho que esse golpe de bolhas é fraco. Eu tenho um golpe que se chama Tsunami. Platox aprende esse golpe, pelo amor de Deus, né? Eu esqueci de ver, né?
Que eu acho que eu ganhei Tsunami depois do dojo lá de Arisola. Aqui é o seguinte. Valorant, misericórdia, espero nunca ver você jogando. Cara, é. Não é um jogo que eu vou transmitir, né? Eu sou... Cara, no Valorant eu sou consideravelmente ruim. No CS eu sou só ruim, tá ligado? Então é algo que eu nunca vou transmitir, cara. Se bem que deve ser engraçado, né? Porque eu sou ruim a ponto de que eu não sei o que os personagens fazem, tá ligado? Então eu sou ruim raiz. Nossa, e se eu tivesse tocado o outro, eu acho que eu ganhava. Ah, se bem que não deu dano nenhum, tá de boa. Oi. Platox. O Platox tem mais uma evolução, né? Vamos aproveitar e ver que level que ele evolui pra última dele. Opa, nossa, que isso? Apertei sem querer. O Platox evolui nos 50. Cara, ele não aprende o Tsunami, cara. Que loucura. Ó, o Ushi me aprende. É só o Bolhas mesmo. Canseira. Aqui, tira um monte. Cara, interessante. Mas vou botar no lugar do que, né? Eu prefiro ter maior variedade de golpes do que... Enfim. Ah, tô indo pro lugar certo. Battle. Eu tava lá no Bobox e fui farmar meu item 0,5% de chance. Gerei mais de 1.500 vezes, jogo maldito. Declaro ódio ao Roblox. Amanhã eu volto. Ai, ai. Tipo assim, amor e ódio, né? Cara, cristal é super efetivo contra mental ou é neutro? Eu sei que aqui é super efetivo. Agora, se vai ser hit kill... Ah, é super efetivo, sim. Ah, vezes... Ah! Ele é fogo e terra, né? Ou pedra, sei lá como é que chama aqui. Então a água também é super efetivo contra a pedra barra terra aqui. Como é que é o nome do... Eu tenho aqui, né? Ah, que não aparece... Isso aqui, né? Mas não aparece o nome em si. Putz, será que vai ser o suficiente? Ah, foi. Eu acho que foi por pouco, hein? Eu acho que foi o suficiente por pouco. Cara. Seguinte. Aqui, super efetivo. Aqui, super efetivo. Ele não é do tipo voador ainda, né? Só quando ele evolui. Aí, por enquanto, ele só é a água. Nossa, sobreviveu o Gasman.
É, vai ser um problema se o Gasman usar o golpe do tipo voador no Platox. Tipo vento, né, no voador, é tipo vento. É, mas esse é normal. É... neutro, sei lá como é que chama. É, agora o pássaro... mas o pássaro eu consigo derrotar ele rapidinho. Aqui é hit kill level 15. Tá doido. Bem, o item era 1 em 2000. Eu girei 1.500 vezes no jogo maldito. A chance era de 75%. Cadê a lei da probabilidade dessa matemática maldita? Então, meu amigo, aí vai um ensinamento para todos vocês que assistem. A matemática e a probabilidade não funciona em MMORPG. Ela não existe pra MMORPG. A sorte só funciona quando tu não precisa dela. Quando tu não quer, a sorte trabalha ao teu lado. É sempre assim, galera. Lei de Murphy. A lei de Murphy acho que é a maior lei. Maior que qualquer lei de Newton. A lei de Murphy. Se eu tivesse um Pokémon Magoneu, eu chamaria esse jogo de Yu-Gi-Oh! Só. Que jogo bom. Magoneu. Corretor Cogipa Magoneu. Se tu tivesse um Pokémon Mago Negro, chamaria esse jogo de Yu-Gi-Oh! Só que bom. Tu não curte Yu-Gi-Oh? Pô, Yu-Gi-Oh! É tão legalzinho. Falou o cara que não joga Yu-Gi-Oh! Não, mas eu sempre curti Yu-Gi-Oh! É um jogo fácil de jogar, um jogo de cartas fácil de jogar, é bom. Deixa eu ver, tá, aqui eu consigo ir, né? Aqui é... Ah, mas olha só a pegadinha, né? Aqui eu não consigo voltar se eu for por lá. Então deixa eu ver o que eu consigo fazer por aqui. Ah, mas eu não consigo ir também. Tá, então tá. Essa parte de cristal eu realmente não consigo ir. Eu realmente não consigo ir. Porque eu teria que parar aqui pra poder seguir pra lá, né? Isso não é possible. Isso não estará sendo possible. Então tá, cheguei no limite natural da build. Agora eu tenho que voltar mesmo. Agora eu tenho que voltar. Dar uma última carguinha aqui. Dar uma olhada nesse aqui, uma registrada. E agora vamos para a Grande Figueira. Anterior. Vamos para a amnésia anterior. Gosto de Yu-Gi-Oh!, mas não dos jogos. Tudo lixo. Pô, tu gosta do que de Yu-Gi-Oh!? Do anime? Nossa, bem, ou colecionar as cartas, né? Tá, eu tenho que vir por aqui. Dei uma bugada. Eu tinha várias cartas, você é louco. Meu amigo tinha um dragão branco, os olhos azuis, e eu vivia tentando passar a perna dele. Ai, cara, eu tenho ainda, né?
Mas tá ali guardado, né? Não tá nem em álbum aquela jossa. Eu queria muito comprar um deck de dragão branco. Eu queria comprar um deck de dragão branco, um deck de dragão negro e um deck de mago negro. Pra poder botar em álbum. Só pra colecionar. Tipo, aqueles decks que a gente comprava já pronto, né? Só pra ter o dragão branco, pra ter o mago negro, né? Os decks do Yugi, do Joe e do Kaiba, né? Só por nostalgia, porque, cara... Aquelas cartas ali devem ter... mais de 20 anos. Que era quando eu jogava Yu-Gi-Oh! No colégio e tal. Jogava Yu-Gi-Oh! Com meus primos, meus amigos. Mas os jogos eu joguei pra Game Boy. Joguei Yu-Gi-Oh! Pra Game Boy, pra PlayStation 1. Tinha um jogo interessante de Play 2 de Yu-Gi-Oh! Que era... meio que de tabuleiro. Tu invocava as cartas num tabuleiro. Eu esqueci como é que se chama esse tipo de jogo. Que eu gosto também desse tipo de jogo. E, cara, e depois só. Nunca mais. Nunca mais. E aí meu primo, mesmo que joga Valorant e jogava RuneScape, ele era viciado em Duel Links. Eu acho que ele não joga mais, mas até ano passado ele era viciado em Duel Links. Mas eu nunca joguei depois, né? Ó. Você voltou inteiro, que bom. Agora me diga, encontrou um jeito de entrar. Tem o uniforme dos Belsolto. Você roubou a roupa deles? Isso não é um que eu esperava, mas tanto faz. Contanto que funcione. Excelente. Você parece mesmo um dos malvados. Agora eu quero que você entre e mantenha ocupados o máximo que conseguir. Preciso de alguns minutinhos para entrar escondido, procurar pistas e sair. Assim que terminarmos, você foge e me encontra aqui. Bora. E vocês estão atrasados. Era para estar de volta pelo menos meia hora. Onde está o resto do pelotão? Eu não quero desculpas. Calados e me sigam. Bora. Bora. Bem, eu tenho umas 100 cartas de Pokémon aqui comigo. Só preciso do álbum. Pô. Eu tenho... Ai. 2 álbuns desse tamanho de carta de Pokémon, cara. Ó. Dragon Ball, meu primeiro fichário. Eu usava isso aqui na primeira série como fichário de colégio mesmo. Se liga. Onde é que tá meu dedo? Nossa, não dá pra ver, né? Reflexo todo. Eu tenho... Ai! Não deu pra ver direito, mas tá ali. Algum dia eu faço um vídeo desses. Quem quiser um vídeo aí das minhas cartinhas de Pokémon, comenta aí nesse vídeo aqui embaixo nos comentários. Eu quero. Certo, se vamos fazer isso, devemos fazer agora. Tá, será que eu vou passar reto por eles ou eu vou batalhar? Sempre vai ser batalhando, né? Olha só, um novo recruta. Vem cá, bebê. Vamos fazer um ritual de iniciação. Ah, então tá. Eles vão fazer bullying comigo e vão acabar apanhando, né? Caralho, louco, tu tem a Dex completa do bagulho. Eu tenho a Dex quase completa até a 3ª geração. E aí a 4ª geração e a 5ª eu tenho muitos, mas não completo, né? E a 6ª geração eu tenho pouca coisa. Aí os outros eu tenho uns picadinhos só. Que eu fui ganhando, assim, do nada, assim. Cara, aqui... Aqui eu vou focar em bater no Grumpa. E o Bomba Nociva vai ser neutro no Calabis, porque o Calabis já é, tipo, tóxico também, se eu não me engano. Não foi o suficiente. Vou ver se aqui vai ser o suficiente. Não foi também. Nossa, doeu. Tá, aqui eu vou trocar o Platox. Vou trocar o Platox pro Gazuma, né? O Gazuma tem muito mais vantagem nessa batalha. Eu compro só pacote de 50 ou 100 aleatórias, só pra ganhar a maior variedade de cartas. Eu coleciono, né? Então... Pra mim é mais vantajoso comprar avulso. Já comprei muito assim, né? De pacotão. O cara daí depois revendi, enfim, uma função.
Mas eu me desfiz de todas as minhas cartas repetidas e fiquei só com a minha coleção, né? Já tem algumas pra vender ali, mas cara, pouca paciência pra ficar postando e tal. Mas algum dia eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que fazer logo. A pior coisa que tem é ter carta fora de álbum parada ali, né? À mercê do tempo. À mercê de umidade. Sei lá, né? Pensei parar de comprar pra focar em outros bagulho, mas vou comprar essa bomba. Cara, é um hobby meio caro, né? Tem carta ali no meu álbum que vale mais de 300 reais, né? E existem cartas no mundo que valem mais de 1000, então... É um hobby meio caro esse hobby de colecionador, assim. Eu também, eu parei com isso, né? Porque... é bem o que tu falou, botar dinheiro em outras coisas. Cara, por exemplo... sei lá, se eu for querer completar a minha coleção... vai um notebook de 10 mil reais, né? Ao mesmo tempo que... existem cartas pra completar minha coleção que elas valem 2, 3 cartas daquele preço. Eu compro quantos jogos aqui na Steam pra eu trazer pra live, né? Ou até pra eu me divertir em off. Então é meio que... tudo na vida são escolhas, né? Em algum momento da minha vida, quando sobrar alguma coisa, eu invisto em carta, né? Mas, por enquanto não é meu foco. Cara, aqui eu vou trocar pro Gasma. Aqui, na verdade, o Platox não tá bom pra esse trecho da Figueira, né? Esse trecho da Figueira... o Platox vai ser bom pro Anak. Então eu vou voltar com o Gasma pro meu time. E vou trazer o Platox só quando a gente tiver em Gasma. Quando eu voltar pro Vulcão, que vai ser depois daqui, provavelmente, né? Provavelmente aqui eu vou conseguir um Patins e aí eu vou pro Vulcão ver os cientistas. Aqui vai ser... foda-se tempestade aqui. Pô, verdade, eu posso comprar as variações baratas e montar minha coleção. É. Você é muito gênio. As cartas no site oficial são bem mais baratas, uns 10 ou 20 centavos. Cara... mas eu acho que vale mais a pena comprar, tipo, no Mype. Tipo, nessas lojas aí, né? Tipo, Liga Pokémon da vida. Depende da raridade, né, velho? Eu vou comprar as mais baratas pra completar a Dex. Então, exato, meu. Vamos supor, Pikachu. Tem Pikachu de 100 conto e Pikachu de 10 centavos, cara. Charizard, tem Charizard de 1000 reais, tem Charizard de 50 centavos, cara. Tipo, se tu quer só completar a tua coleção... eu tenho cartas... é que as minhas cartas de Pokémon eu tenho 2 coleções, né? Eu tenho a minha coleção de Shine, minha coleção de Pokémon com treinador e minha coleção de Base 7. São cartas bem mais caras, mas a minha coleção de Dex, completar Dex, meu, é só as mais baratas. É só as mais baratas. Minha coleção de Dex mesmo, eu vou pela arte delas, tá ligado? E a arte delas às vezes é 20, 30 centavos a carta. Meu, tem carta ali minha que vale 2 centavos, 3 centavos. E é a minha arte favorita, meu. Tá, trocar o Platox. Mover. Aí, pronto. Isso aí. Liga Pokémon vai sugar meu dinheiro nessa bomba. É porque a tentação é grande lá, né? A tentação é grande. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Vou focar no Taifo. Inteligente da minha parte. O negócio é só o frete. Vou comprar uma 100 que eu não tenha pra compensar. Vou ver na Liga Pokémon. Cara, tipo assim, Mercado Livre, OLX, tu consegue umas cartas também. E tu é de São Paulo. São Paulo é o frete mais em conta do Brasil, meu. Quase todas as lojas têm
posto em São Paulo e muitos vendedores são da região, né? Claro que se tu for na liga, tu vai ter algumas lojas que vendem. E aí o frete de 10 pila no frete, tu compra várias cartas de centavos, compensa. Eu concordo contigo, cara. O frete é a parte que mais dói. O frete é a parte que mais dói. Teve compra minha que eu comprei umas 20 cartas e foi o valor do frete. Mas aqui em Porto Alegre é duro, né? Aqui em Porto Alegre é duro. Loja de Rio, loja do Rio de Janeiro, loja de São Paulo. Frete pra cá é foda. Às vezes vai ter um monte de carta que tu quer que tu pode ir na loja comprar. É 32 que evolui, né? É. Não é no 30. Cara, aqui... Cara, aqui é... Que é isso? Ah, não foi o suficiente, cara. Vê na Liga Pokémon, Coelhinho, e vê no MIP também. Vê no Mype Cards lá também. Eu gosto da Liga. Eu gosto da Liga pra me basear nos preços. E aí eu procuro no Mype, nas lojas da Liga, e as vinculadas à Liga, né? E aí uma OLX e o Mercado Livre da vida. Meu primo, que ele é mais viciadinho nessas coisas, ele vai até nos grupos de Facebook. Tem muito grupo no Facebook que é bom. Tem muito grupo no Facebook que é bom. Ah, agora aqui é o seguinte, né? Ah, depois que eu aprendi a fazer isso, esquece. Eu espero que a Figueira já esteja no andar de baixo, né? Não que eu fique vários andares batalhando. Acho que não teria tanta batalha assim por andar também, né? Máximo uns 2 andares, senão isso aqui vai ser uma Lavander Tower, né? Na Lavander Tower tem umas 4 batalhas por andar e são 6 andares. Não. Agora sim. Cara, aqui... Cara, aqui... Eu posso até fazer o seguinte, ó. Eu uso Tempestade Elétrica e vai ser hit kill no Kama. Com certeza. Porquinho maldito, meu. Não tem habilidade... Não tem habilidade que tira minha vida. Boa. Boa. Então, qual é a sua história? Onde recrutaram você? Em Denis. Eles sempre recrutam pessoas de Denis, como aquele cara ali com o Tentem do tipo digital. Eu não acredito que o Max entrou pros Belsoto. Isso é estranho, já que a Lady Lot odeia Denis por causa do incidente no forte do Barlavento. Sim, que fui eu que causei, né? Aparentemente alguém a derrotou lá. Em todo caso, preciso ir, parça. Eu quis ser voluntária nessa missão de suprimento só para poder esticar as pernas um pouco. Vamos descer vulcão, levar coisas para aquele cientista cipanquiano esquisitão. Ah, então eles estão sim juntos, né? Então é isso. O cientista contratou os Belsoto ou é amigo da Lady? Cara, o Max, cara, que rivalzinho
tosco eles criaram pra Tenten. Ele, além de ser um bunda mole chorão, ainda se afiliou a esse bando de playboy fudido dos Belsoto. Muito bem, Sapatinho. Ninguém confiou... ninguém desconfiou no seu disfarce. Vamos continuar. Vamos, Sapatinho. Tá. Eu não passei por nenhum item, né? Não. É, mas... Espere, Carl. Você viu? Ah, desculpe, pensei que... Espere, quem é você? Por que está usando o uniforme do Carl? Senhora! Senhor! Alerta, intruso! Quem é você? O que fez com Carl? Primeiro eles vão ver o que os nossos Tenten podem fazer. Depois perguntamos. Venha se for capaz. Skin de batalha é legal, né? Ai, não! Toma! Ai. Em caso do Spores, recuperar a vida com golpe de raio. Não, não recuperou. Aí agora o Sherrod, ó. Cara, Spores não é um design que eu gosto muito, mas eu não desgosto. Até acho ele legalzinho. Mas, cara, nenhum Spores que eu batalhei contra se mostrou bom o suficiente, cara. Impressionante. Será que eu derrota? Tem que derrotar, né? Level 44. Nossa, o bichinho que tancou, cara. Bichinho tancudo. Quase evoluindo o peixinho. Alerta, alerta. Chamando o tenente. Chamando todo mundo. Caras... Eu sei que não é tão necessário assim, mas também pra que eu vou me incomodar, né? Pra que eu vou me incomodar? Tenente Belsoto. Seu bando de imprestáveis, avisei a Milady que era perda de tempo recrutar vocês. São uma vergonha pro clã Belsoto. Não consegue nem ao menos dar conta de um Hellis hominesiano. Muito bem, eu assumo daqui. Eu não sei se é homem ou uma mulher. Eu sei que deve fumar uns 30 maços de cigarro por dia e a dieta deve ser a base de café. Olha essas olheiras, olha essa cara horrorosa. Você vira-lata de dojo. Já passou da hora de você receber a surra que merece. Só preciso de um minuto, Sapatinho. O grande prêmio está atrás dessa porta. Aguente firme, mantenha ele ocupado. Pelo visto é ele, né? Um homem, um cara, sei lá. O tenente eles falaram, né? Ah, olha aqui, ó, temos... Tem evoluído. Mastion. Não sei se é a última fase dele. O que eu sei é que ele vai tomar cabeçada, porque aqui vai ser hit kill. Ó. Forte de diamante. Mais duro que Tenten de cristal mais duro. Concede... Nossa. Nossa senhora. Meu Deus, muito bom. Nossa, muito bom. Só que, né? Três turnos pra eu poder usar ele. Só que, cara... Eu já não uso o carapaça de espelhos, né? Se um dia eu precisar, eu uso aquele. Cara, aqui...
Se precisar... eu acho que eu consigo derrotar pelo menos um deles. Ah, é vezes 2 contra o Bastione. Por quê? Será que aquele é água e terra ou água e fogo? Será? Agora é o último item dele. É outro Gazuma. Só que aqui eu tô confortável com o Sherald. Não é o último, né? Tem mais... Aqui eu uso aqui é super efetivo, provavelmente eu derrote de primeira. E aqui é GG, né? É, o Gazuma é papelote também. Agora vamos ver o último. Se for o caso, eu troco o Sherald. Ocus. Não. E já era. Ocus é a evolução do Rockus, né? A gente acabou de derrotar um agora há pouco. Tomando super efetivo. Ele é mental, Cara, vou usar o Tempestade Elétrica também. Não vou desperdiçar recurso aqui. Ixi, nem precisou. Nem precisou. Carga turbinada. Vamos agitar isso aí. Diminui o nível de espera e aumenta a velocidade de toda a sua equipe. Vai fora, seu fracote. Sapatinho, precisamos sair daqui. Acho que seria melhor correr. Ué, mas eu queria ver a Figueira. E não ouse mostrar sua face aqui de novo, ou vai sentir a fúria de Milady. Mas que espetáculo você deu, Sapatinho. Bem na hora, consegui o tempo que precisava para encontrar algumas coisas interessantes. A propósito, encontrei uma antiga amiga sua. Você se lembra da Lady Lot? As peças estão começando a se encaixar. Os Belsoto, a Lady Lot e agora o vulcão Anak. Não posso falar muita coisa agora, Sapatinho. A investigação ainda está em andamento. O que posso contar é que vim para Omninésia seguindo os rastros do clã Belsoto. Logo depois que os rastrei até aqui, Anak entrou em erupção. Então você apareceu. São muitas coincidências pro meu gosto. Por enquanto, isso é tudo o que posso dizer. Preciso correr para Nanga e informar o meu cliente. Mas fique com isso. Patinhos de cristal, amém! Boa! Sim, são patinhos de cristal. Aquela expedição científica adquiriu todos os patinhos da Omninésia. Adivinha só. Encontrei um monte de caixotes lacrados, todos cheios de patins. Ainda não sei o que é, mas tem algo muito suspeito acontecendo aqui. E está ligado ao vulcão Anak. Se eu fosse você e quisesse descobrir mais, eu daria uma olhada perto daquele vulcão. Agora estou trabalhando em outra coisa. Vai me encontrar em Nanga quando terminar. Se meu cliente não se importar, acho que consigo retribuir o favor. Boa sorte. Putz, eles fecharam a porta aqui, né? Então tá, foi o que deu. Voltarei para cá depois. Agora eu preciso ir pro vulcão, né? Ah, mas eu acho que eu preciso falar com o... eu preciso falar com o paparazzo, eu preciso falar com o... o líder não, né? Ali mudou, né? Infiltre-se na Figueira, vá até o vulcão Anak e impeça a erupção. É que eu achava que eu precisava falar com o líder do ginásio. Vou ver lá. Se ele quer falar comigo ou não. Pra cá. E essa missão só quando eu for lá pra Denise, né? Eu não vou fazer isso agora. Olha aí, ó. Uhul! Agora eu posso vir pra cá. Que tipos de tentens me aguardam nessas áreas, né? Mas eu vou capturar eles offline. Uhul, uhul. Por aqui é só o que tem, né? Tem um legal. Tá. Agora eu preciso ir para... Vamos pra superior primeiro. Vamos ver o que eu tenho de missão lá. Notificações. O centro de notificações guarda todas as informações que você recebeu e enviou. Batalhas, trocas, novas amizades. Não. Tá, grande coisa. Tá, agora qual missão é o quê? Aqui eu acho que é da fotógrafa, né? É com o pé quebrado.
E aqui eu não lembro o que é. Vamos por partes. Vamos primeiro naquele ponto de interrogação ali. Eu recupero meus tentens. Ah, ali é do Kama. Nossa, mas falta um level só, né? Vamos evoluir esse Kama agora aqui. Aqui é da Visésia, né? Ela estava numa casa no caminho aéreo. Ela foi filmar esse panco mesmo? Nossa, que sensacional. Isso vai ser um furo. Pode anotar, furo. Vai virar a capa de todas as revistas. Eu consegui a entrevista exclusiva. A propósito, obrigado pelo trabalho. Travesseiro. Quando o turno começa, eu guardei os PV máximos de um Tentem adormecido. Tá. Tá, então... eu vou evoluir o Kama. Evoluiu o Kama. Vamos ver quanto de XP vai dar. Precisa de 320. Tá, mais uma batalha é o suficiente. Mais uma batalha é suficiente. Ó, Coelhinho, estou dando uma olhada e é necessário mais alguns estudos, mas é uma boa. Olhei rapidão o site enquanto eu vi a live. Boa. Conseguiu ver umas cartinhas que se tornaram o teu novo sonho de consumo? Nossa, ele tem habilidade que recupera. Foi. Me machuquei. Por aqui. Antes... tirar o item, né? Dá pro Platox. Não, eu vou usar o Platox, né? Então eu vou... botar no Esprioli. Quer trocar pelo meu Kama? Olha aí. Nossa. Tipo assim. Top, lixo. Equipe. Olha só. Você é um Kama tão lindinho. Vou cuidar de você. Levar até o lago. Vai ver como será divertido. Sempre os deixe hidratados. Tá. Agora eu vou até o Tempório. Ali à esquerda. Opa. A outra missão eu ainda não vi toda, né? A Omninésia, porque falta o vulcão e a figueira. Então aqui eu vou deixar o Taifu. O Taifu ele evolui? Não. Vou deixar o Taifu. E vou trazer... Cara, quem que eu vou trazer, né? Ninguém, mas é melhor trazer um de água, né? Por exemplo, Calazo ou Pilki? Tanto faz, né? Deixa eu ver... mover rapidamente. Queria ver o que leva que eles evoluem, né? Deixa eu ver detalhes. 35, 32, 27.
Então tá aí. Dois de água, melhor que um. Aqui ele evolui no 29, então... Cara, primeiro Sprioli ou primeiro Pilk? É que eu quero... por enquanto eu vou manter o Sprioli no meu time, né? Então deixa primeiro o Sprioli. Agora aqui foi as missões, né? Agora vamos para a principal. Aparentemente o líder do dojo não quer que eu vá falar com ele. Pediu pra investigar a figueira, mas... Deixa eu só dar uma entradinha no ginásio, não, né? No dojo. Só pra ver se ele tem algo a me dizer. Não. Soube que você derrotou alguns Belsotos na figueira gigante. Eu não tenho ideia do que é um Belsoto, mas bom trabalho em se livrar daquela praga. Será que eles tiveram alguma coisa a ver com a fúria do Anak? É. Pelo menos eles atualizam o diálogo, né? Bem trabalhadinho isso. Agora vamos para a anterior. A anterior eu já patinei onde eu tinha que patinar. Só tinha um lugar de patinação, né? Mas eu vou lá só pra... É, justamente. Tá. Agora é a ulterior. Aqui eu tenho bastante onde patinar, né? Que bom que eu não vou precisar fazer todo esse caminho de novo, né? Agora é só descer patinando aqui, ó, que beleza. Opa! Olha aqui uma evolução do... Aê! Do cano. Ver se vai ter algum item aqui. É, não tem nenhum item. Eu não sei porque eles fizeram um troço assim dessa forma, né? Talvez pra ficar mais realista. É interessante ser dessa forma. Eu prefiro que não fosse uma estrada toda reta, né? Toda lisa. Ai, será que eu tenho algum item pra pegar aqui? Agora eu não lembro. Não, né? Peguei todos. Vamos lá, Vulcão Anak. Os Belsotos. O coração ardente da deusa. A deusa Anak, né? Bastante coisa pra explorar aqui. Ah, e aqui eu vou capturar algum Tentem de fogo. E aí, qual Tentem de fogo eu adiciono na minha equipe? Um leão... um tubarão martelo ou um Killbone da churupita? Tipo, vamos estudar isso. Vamos estudar isso. Impédia. Tá, vamos lá. Esse cara... um bode de fogo. Um Simba. Que legal esse aqui. Um tubarão martelo. Um Killbone da churupita. O bonezinho da Shopee. Cara, assim...
Eu gostei daquela salamandra. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou batalhar contra esse cara. Pera aí. Só a equipe científica é permitida aqui. Volte para seu vilarejo. Relaxa, também sou os... também estou com os Belsoto. Ih, ninguém me falou nada. Então qual é a senha? Belsoto vence. Essa é uma senha velha. Mas tá correta, você pode seguir adiante. Mas vai em frente, estamos precisando de ajuda com alguma coisa. Será que eu consigo batalhar com ele? Putz, será que eu desperdicei uma batalha aqui? Agora eu fiquei triste. Tá. A estratégia vai ser o seguinte, galera. Primeiro eu vou ler o chat. Acabei de ver e compensa com uma condição. Precisam ser todas da mesma empresa. Senão cada uma vai ter um custo fixo de R$20 o frete. Exatamente. Exatamente. Se tu encontrar uma carta que tu quer muito, tu vai ter que pesquisar todas as cartas naquela empresa pro frete valer a pena. É exatamente assim. Mas sim, compensa. Dá pra ganhar de 40% a 50% mais cartas pelo mesmo valor e vale com a opção de escolher qual carta. Cara, é assim, é isso mesmo. Tu vai ver uma carta que tu quer muito, tu vai ver cartas secundárias que tu quer também. Aí tu vai pegar naquela empresa. Daqui a pouco, numa outra compra que tu fizer, vai ser outra empresa. Daqui a pouco, uma compra que tu fizer vai ser com a pessoa física, tá ligado? No MIP às vezes acontece isso. Mais na OLX no Mercado Livre do que no MIP, mas... Cara, o mercado de cards é bem interessante, cara. Mas, vamos lá, galera. Eu vou encerrar o episódio por aqui. Já tá dando a hora da live aqui, o episódio tá ficando um pouco longo, mas, né? Eu tenho um vulcão inteiro pra desbravar. Então, qual vai ser minha estratégia? No off eu vou ver quais são os tentens que eu consigo achar aqui nesse vulcão e nas rotas que eu passei ali. E se eu conseguir aquele lagartinho, eu capturo ele. Senão eu acho que eu vou ficar com o leão, cara. Ou com o Killbone da Shopee, não sei. Mas vamos ver. Eu vou trazer o próximo episódio já com essa resposta, beleza, rapaziada? Valeu. Tu aí que tá assistindo este vídeo como vídeo, não como live, deixa o like, se inscreve, comenta aí. Tamo junto, muito obrigado. Lembrando, o canal do Discord aparece lá. Vocês que estão no chat aí na live, muito obrigado, Coelhinho, valeu pela participação. Tamo junto, valeu. Não, diz o Coelhinho no chat, mas valeu, meu nobre, diz ele também. Eu sei. Amanhã aí ou depois, valeu, tamo junto. Estaremos de volta. Amanhã, talvez com Ark, não sei. Talvez com Bot Word, não sei. Saberão na hora, no dia, tá? Valeu, um forte abraço e fui!